É possível alguém se acostumar com o extraordinário agir de Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer em Lucas, capítulo 22, versos 39 a 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos falar sobre o risco, o perigo de se acostumar com o extraordinário agir de Deus em nosso favor. Fique conosco. Se você ainda não fez a sua inscrição, aproveita, faça agora. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Você também pode ser o nosso parceiro aqui no canal, divulgando para os seus contatos. Desde já, um abraço do coração do pastor. Vamos falar sobre a extraordinária convocação de Jesus para a vida cristã. Em Lucas 22, 40, o Evangelho registra que, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. A maioria das pessoas gosta de convites para festas, para passeios, para lugares agradáveis. Também é facilmente perceptível que a maioria das pessoas que aceitam um convite para ir a uma igreja, por exemplo, vai em um dia festivo. E eu até acho isso natural, porque geralmente são momentos um pouco mais informais, também tudo bem com isso, e mais alegres. Não deveria ser, porque na presença do Senhor sempre deveria haver plenitude de alegria, como diz o salmista no Salmo 16, verso 11. O Senhor também tem o hábito de convidar as pessoas. Ele convida os que têm fome e sede para encontrarem saciedade nele. Ele também convida os que estão cansados e com sobrecargas para encontrarem descanso e alívio nele. Ele convida os desorientados a encontrarem orientação nele, a seguirem-no, porque ele é o caminho. Ele convida os que estão mortos em seus delitos e pecados a seguirem a ele para que tenham vida. Mas há um convite feito insistentemente pelo Senhor que a maioria das pessoas costuma fazer em pouco caso. Este convite é o gracioso convite que é feito pelo Senhor ao morto, para que venha a vida e a obediência que resulta em bênçãos. Podemos encontrar este convite desde os primeiros dias da história de Israel em Levítico 26:3. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, verso 4, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Esse convite também é feito pelo profeta Isaías no capítulo 1, versos 18 em diante. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Atender este convite, na verdade, é uma prova de verdadeiro amor ao Salvador e verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo, que diz em João 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O convite de Jesus à obediência não é um convite impossível de ser atendido, até porque ele age previamente no coração e na mente do pecador. Ele dá nova vida a quem estava incapaz de fazer qualquer bem espiritual porque estava morto em pecados. Quando Jesus leva os discípulos que ele escolheu para o lugar que ele escolheu, após a celebração da Páscoa no dia que ele escolheu, então ele lhes dá uma ordem. Eles deveriam simplesmente orar, para que não vacilassem na hora da tentação, para que não fossem vencidos pelo pecado ou pelas circunstâncias adversas que provariam a sua fidelidade ao Senhor. Uma ordem simples, para uma ação corriqueira, para a qual eles próprios haviam pedido orientação. Uma ordem para orar. Era algo que eles viam Jesus fazer costumeiramente, era algo que, como judeus, eles estavam acostumados a fazer. Era algo que eles pediram e foram ensinados pelo Senhor Jesus sobre como deveriam fazer. E agora, eles recebem a missão de fazerem algo que era de costume. Assim como era de costume estar com Jesus, era de costume estar no Monte das Oliveiras. Jesus não pede nenhuma novidade, nenhuma impossibilidade aos discípulos. A missão está dada e não é uma missão impossível. Eles são convocados simplesmente para obedecer. Só isso. Só para obedecer. E então, ele se retira para falar com o Pai. Você foi convocado
para uma missão extraordinária, a missão de obedecer ao Senhor. É difícil de fazer? Tente. Deus te abençoe.